Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli. Ela que é atriz, escritora, ela que sabe tudo sobre a energia dos valores humanos, conferencista internacional, professora convidada da PUC São Paulo, educadora, e ela está com a gente há mais de 30 anos na Pax, foi a primeira a divulgar Satya Sai Baba, o grande avatar que já está nos planos de luz, e hoje ela fala sobre imaginação e realidade. Vamos então dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli para a gente conversar nesta tarde. Mas vamos lá, a gente vai indo um dia por vez, vamos ver se deu certo da querida Marilu entrar, não? Tudo bem, Marilu, querida? Bem-vinda. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo, e você, como tá? Tudo, graças a Deus, vai se vivendo. Menina, você viu a queda da temperatura? Nem me fala, haja saúde. Um dia, ainda bem, eu fiquei no sol, aquele dia que fez sol, porque fazia 2 meses que eu não ficava no sol. Pois é, Minhas costas precisavam. Aí, de repente, cai 12 graus no dia seguinte. É um absurdo. nem me fale, uma coisa doida. Você sabe que hoje, quando eu vi que caiu a temperatura, eu lembrei logo de você. Eu falei, eita, Carmen. Mas eu tô no chá e na sopa, né? Eu como sólido também, claro, mas o que me sustenta é uma coisa quente dentro do corpo, né? Ah, mas Mas claro, não, super sol é tudo de bom, né? Mas, enfim, mas vamos lá. são os efeitos do que a gente fica fazendo, que não deve fazer, né? Não, e tem gente que ainda não acredita em aquecimento global. Fala que é blá, blá, É, blá e tudo mais. mas sabe o que acontece? O negacionismo está na ordem direta do medo de enfrentar as coisas como elas são. E resolver, né? Quem tem condição de resolver tem que fazer alguma coisa, né? Mas para você resolver ou criar estratégias eficientes para resolver qualquer coisa, É, seja o aquecimento global, seja o que for, você precisa, antes de mais nada, admitir que o fato existe. lógico. Se você diz que o fato não existe ou que não é tão sério quanto pintam, É, fica mais difícil, né? é verdade, né? Mas vamos lá. Bom, E eu então, quero. hoje vamos falar de imaginação e realidade. Ó, estou Vamos, pronta para vamos votar. sim. Eu queria, antes de começarmos a entrar no assunto, dar boas-vindas a todos os que estão nos seguindo e pedir que eles se interajam com a gente, né? Façam perguntas. Claro, Esse tema é um tema crucial, desde sempre. O que é que o ser humano quis saber? O que era real e o que não era? O que é que ele achava que era, pois ele percebia de uma determinada maneira, ou era ele que estava imaginando? Isso sempre foi sim. uma inquietação humana. Você vai ver em diferentes filosofias de diferentes pensadores, tanto orientais quanto ocidentais, esse é um tema central. A gente não falava de negacionismo? Pois é. Pois é. Mas a fundamental mesmo e essencial busca humana é a busca da verdade, portanto, da realidade. Existe uma só realidade ou a realidade é múltipla? Existem níveis de realidade? Como é que a gente percebe uma realidade? Como é que o nosso organismo processa isso? Esse é o tema da nossa conversa hoje. Ótimo. Então, vamos nos remeter para talvez não, como dizia Max Weber, realmente é indiscutível. A civilização que mais profundamente mergulhou nessa busca entre o real e o ilusório foi o hinduísmo.
Não sei, mas muita gente não sabe. Você com certeza sabe, mas a grande maioria pensa que o hinduísmo é uma religião. E não é. É uma filosofia. Teve esse nome de hinduísmo por quê? Porque ela foi uma soma de todas as influências que a Índia recebeu. E como existia uma civilização milenar no vale do rio Indo, é um rio que existe na Índia, civilizações essa chamada Mohenjo-Daro e Harappa, que foram civilizações que realmente, hoje, embora tenha mais ruínas do que edificações intactas, fascina os historiadores, arqueólogos, por causa da modernidade. Uma coisa assim inacreditável. A gente sabe que nós caminhamos para uma crise hídrica, ou seja, falta d'água no mundo, não é? Pois bem, Mohenjo-Daro e Harappa, que mede-se pelo carbono 14, as suas ruínas, e outros meios de aferição, que deve ter aproximadamente de 5.000 a 6.000 anos. Então, veja, edificações maravilhosas e grandes reservatórios de água. É fascinante. A gente pode até falar depois, numa outra conversa nossa, sobre essa civilização, que é fascinante. Você vai ver que coisa doida, porque elas se entrecruzam com a Atlântida, com a antiga Lemúria, com a mitologia lemuriana. É uma coisa fascinante. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque daí é a origem do nome hinduísmo, que teve uma influência muito grande também de todos os que invadiram a Índia, que foram os maometanos, teve uma influência muito grande persa também, teve influência judaica, cristã, e isso fez uma mescla, uma sopa cultural, a qual se chamou de hinduísmo por causa dos primórdios de Mohenjo-Daro e Harappa, onde você encontra nas muralhas baixos relevos e altos relevos de Shiva, por exemplo. Sim. Então, a primeira grande civilização, a primeira grande tradição da Índia era xamânica, é o Shiva. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque ninguém se aprofundou mais em o que era a imaginação e o que é a realidade do que eles. Ninguém foi mais fundo. Daí eles terem criado, através de uma forma hiperbólica, ou seja, de uma maneira que para muitos pode parecer fantasiosa, mas não era. Era uma expressão daquilo que eles conseguiam captar além da razão. Daí eles terem a mais rica e variada mitologia do mundo. Sim. Quando é que isso aqui, planeta, esse universo, nós, tudo o que é aferível pelo nosso olhar, tato, olfato, audição e gustação, tudo isso aí não é. É uma projeção. Que eles chamaram isso de quê? De Maya. Sim, Maya. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de mais de 5.000 anos, 6.000 anos aproximadamente. E eles já tinham essa inquietação. Hoje é um grande desafio
desafio da física quântica. Você já deve até ter escutado uma música linda do Queen, do Fred Mercury, lembra dele? Sim, claro. Então, ele tem uma música que ele pergunta: isso aqui é ou é uma ilusão? Essa música foi cantada pelo mundo inteiro. O que é que Fred Mercury, na sua composição, ele que era altamente místico, né? Sim. Que ele estava procurando. E a grande maioria, principalmente dos jovens, que eram seguidores deles, e dele como liderança, sem dúvida nenhuma, despertassem para essa conjectura. É mesmo? Ou sou eu que não percebo que tão fugaz são as coisas que é uma imaginação? Muito bem, se é uma imaginação, se é uma ilusão, como dizem os hindus, mas quem foi que imaginou? Não é uma perguntinha danada? Pois é. Não é? Tem até uma imagem lindíssima da mitologia hindu, que é a energia mantenedora da vida, chamada Vishnu, porque a criadora, a que manifesta, é Brahma, né? Brahman é o inominável, é aquele que se expande constantemente, que não tem forma, mas contém em si todas as formas, que a gente chama de Deus, né? E eles chamam de Brahman. Como é que Brahman resolve se manifestar? Ele cria, ele imagina, porque a imaginação e a criatividade são muito íntimas. Então ele cria o quê? Os universos. Essa é a narrativa da mitologia hindu. E dos universos, ele cria as humanidades, que para eles não existe só a nossa humanidade. Existem inúmeras expressões que talvez, seguramente, não tenham a nossa forma, porque os condicionamentos impostos pelos diferentes sistemas solares são outros. Mas inúmeras civilizações. Muito bem. Aí, a energia que mantém a vida chama Vishnu. Então, a imagem de Vishnu é ele dormindo numa cama formada por serpentes que formam como um colchão onde ele dorme. A serpente da eternidade. E o seu aspecto, a sua complementar energia, que é Lakshmi, a deusa da beleza, da abundância, da prosperidade, da harmonia, do equilíbrio, ela lhe massageia os pés para que ele não acorde. Portanto, o que aconteceria se ele acordasse? Daí a importância dela ficar massageando-lhe os pés para que ele não desperte. É porque enquanto ele estiver dormindo, olha a imaginação, olha a ilusão, enquanto ele estiver dormindo, os universos se mantêm, as formas existem e tudo. Se ele acordar, pronto. Os multiversos entram em entropia e
desaparecem. Por quê? Porque essa ilusão é o que dá corpo à vontade de Brahman. Ora, em palavras míticas, é claro, eles estavam dizendo que hoje a física quântica diz. É uma loucura isso, mas é verdade. Pois é. Qual foi a última grande descoberta da neurociência? Olha só. Os mesmos neurônios, ou seja, a mesma rede neuronal que faz com que você perceba, ou seja, você tenha a aferição de uma realidade, por exemplo, você pega em determinada coisa, você sentiu ela, você sentiu o cheiro, sentiu a forma, né? Aí você a percebeu e você toma ela como realidade. Ou não? Sim. Essa mesma rede neuronal é a rede da imaginação, da memória e da criatividade. Vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio? Olha que coisa fantástica. Então, o que é que nós que estudamos sobre a existência, não só humana, mas a existência do universo, sobre a vida nas suas múltiplas manifestações, e sabemos que existe uma fonte de onde tudo parte, né? E que dão diferentes nomes e não tem tanta importância. O nome tem importância como todos sabiam e sabem que existe uma fonte primordial, né? Olha que coisa doida. Agora a neurociência descobre, e nós sabemos, que somos co-criadores. Ora, co-criadores. Não só os hindus dizem isso. A Fraternidade Branca diz que sempre estudou, pois o Rosenkrantz, quando fundou a Rosa Cruz, ele fez uma espécie de compilação, não é? Do conhecimento ancestral. Sim. Um dos temas da Conferência Internacional de Metafísica, que você também falou, em 96, no AMB, o tema principal da pasta era justamente da cocriação, que nós todos estávamos cocriando um novo tempo de paz. Com certeza. Estamos cocriando a paz. É. Apesar de toda essa confusão aí que a gente enxerga no mundo, faz parte do processo de purificação, né? Pois é. Não só faz parte do processo de purificação, como você diz muito bem, mas como, embora não esteja ainda muito claro, porque a gente está vivendo no mundo aquele momento perigoso, que é uma coisa crepuscular. Não se sabe para onde a gente está indo, mas ainda não saímos do mesmo lugar, né? Sim. Repara como o crepúsculo é um momento do dia que a natureza fica quieta. Não é? Verdade. E que se você não estiver envolto em atividades que tirem você do momento, você vai sentir que é como se estivesse no limiar de acontecer alguma coisa. É isso que o mundo está vivendo. Mas quando a gente diz que somos co-criadores, muita gente diz assim, que conversa, isso aí pode ser muito bonito, mas isso não é uma verdade, não. É uma imaginação. E vem a neurociência e nos dá um presente. Por quê? Prova que você, na sua memória, olhe, na sua memória localizada, porque existe a memória não
localizada. E a neurociência hoje está investindo pesado para descobrir onde ela está. Eu acho que eles estão em busca da alma, se você quer saber. Mas vamos lá, vamos voltar para a prova de que a gente não está fantasiando, não. Então, ali você tem as visões de tudo que você viveu aqui, nessa sua vidinha, na minha vidinha, na vidinha de todo mundo. Vidinha, não no sentido de que é uma vidica, que não tem importância, mas vidinha por tornar ela mais íntima. Nessa não localizada, sabe-se lá quantas mil. Pois bem, ali tem o que você percebeu, o que você imaginou e o que você percebe e imagina. Sim. Minha amiga, raciocínio. Se você usa a mesma rede neuronal para constatar uma realidade e para imaginar uma outra, quando você imagina, você cria. Uhum. Você pode criar o seu futuro, como diz a filosofia Vedanta, através do que você pensa, do que você sente, do que você fala e de como você atua no mundo, como você interage com a natureza, com os animais, com o cosmos, com os seus pares, Sim. com os outros seres humanos. Então, você é co-criador. Sim. Não é uma fantasia. E você co-cria novas realidades. Olha, a imaginação é tão poderosa que quando você faz uma visualização criativa, ou seja, você imagina, né? Então, no seu campo de possibilidades, você projetou imagens que são o reflexo dos seus propósitos, do seu desejo. Vamos imaginar que você vai participar de uma reunião importante ou que você vai fazer uma palestra que você sente que precisa tocar o coração das pessoas. Você imagina. Quando você for fazer, a qualidade daquilo que você imaginou como você fazendo é outra. Portanto, você co-cria, sim. Quando você imagina um futuro melhor e você se predispõe a ser um agente de transformações para que aquele futuro seja realmente melhor, o que você está fazendo? Você está construindo, degrau por degrau, uma nova realidade. É. Então, quando é dito somos co-criadores, não é uma figura de retórica, não. É um fato. Sim. É um fato objetivo. Muita gente diz, eu sei não, eu até quero acreditar, mas não vejo. Você não vê porque você está intoxicado por um bombardeio incrível de informações que negam isso. Imagina, uma população como tem o planeta, não acontece nada de bom?
É. Só acontece coisa ruim porque é só o que se noticia. Ora, se fosse verdade, se o volume de pessoas que não estão a serviço do bem, que não estão a serviço do realmente digno da expressão progresso, porque isso que a gente está vivendo não é progresso. Isso é regresso. É. É uma aberração. Uma aberração. Essas transgressões das leis de Deus, de guerra, violência, é um absurdo. Né? Isso não é progresso. Como é que pode existir um progresso onde a vida não é prioridade? Isso não existe. Você vai comer petróleo? Não vai. Você vai comer, beber veneno nas suas águas? Não. Você vai morrer. Então, em nome de um progresso, você desumanizou de tal forma a realidade perceptível, ou melhor, versões direcionadas dela, que eu compreendo que muitas pessoas até duvidem de que está sendo construída uma nova realidade. Acredito. Não ouse contrariar uma lei imutável, que é a lei da evolução. Sim, lógico. O regresso que eu disse é o regresso aos primórdios da formação da sociedade humana, planetária, acontece porque sempre que você vai dar um passo além na evolução humana, existe um retrocesso. Mas não é um retrocesso, é um que à toa. Ele é a soma da resistência que um grupo considerável da humanidade promove baseada no medo. Então, o que vai acontecer? Você que está a serviço do bem, você que caminha em direção à luz, você que tem coragem de ir contra a maré, você é que está alimentando a construção dessa nova proposição de convivência humana com a natureza, você com você mesmo, com os outros. Hoje, o grande agente de transformação é aquele que, mesmo vendo esse retrocesso todo, vendo um horizonte tão nublado, né? Sem definição, compreende que essa resistência é necessária. Só existe mérito quando existe resistência. É só você ver num jogo de futebol. Por que tem o goleiro? Ele é a resistência. Sem ele não tem gol. Nem tem defesa. Não é? Uhum. E tem o juiz, não tem? Ele fica lá, olhando tudo que está acontecendo, pitandinho, dando cartões e tal. Quem é esse cara? É a grande inteligência cósmica que vai tentando estabelecer novas ordens. Sim. Que é o que está acontecendo agora. Essa multiplicidade, essa complexidade das expressões de diferentes grupos civilizatórios, esse conflito de interesses, essa disputa pelo poder, tudo isso que está se acentuando dessa maneira, tudo isso é o reflexo da resistência.
Sim. Krishna, na Bhagavad Gita, eu acho que a maioria sabe quem era o Senhor Krishna, um avatar, que junto com Jesus e Lao Tse escreveram os textos mais lindos da humanidade. Ele é a Bhagavad Gita, que ele ditou, não é, para Arjuna. O Senhor Jesus, com o sermão da montanha, um poder de síntese extraordinário, e Lao Tse com o Tao Te Ching. São considerados os textos mais belos que a humanidade já produziu. E na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz: dialogue com o seu ser profundo. Busque saber o que dentro de você resiste. O que dentro de você insiste em não permitir que você se liberte da ignorância. Isso não é uma maravilha? É lindo. E é real. Sim. Porque a gente vive isso em todos os momentos da nossa vida. Sim. Então, em vez de dizer, o mundo não tem jeito, está muito difícil, cuidado. Som não termina nunca. É uma frequência energética ad eternum. Então, cuidado com o que você diz. Que você alimenta. Sim. Por exemplo, nunca diga, eu estou doente. Diga, eu estou me curando. Se você está atravessando um problema de difícil solução, você veja, imagine ele solucionado. Mas imagine com detalhes, com as pessoas que poderão lhe ajudar a solucionar. Por quê? Porque você está criando, co-criando com o universo uma nova realidade para você. Quando você diz será, quando você duvida, é a resistência interna. Sim. É muito importante que nós tenhamos sempre presente na nossa mente que quando a gente fala de níveis de realidade, a gente tende a imaginar que são coisas inacessíveis agora. Uhum. É a nossa tendência natural. Pois é. Mas estamos aqui conversando, eu, Carmen e vocês todos. Nós estamos ativando memórias de diferentes níveis de realidade aqui e agora. Sim. Portanto, não é preciso que você viva momentos extraordinários para que você acesse diferentes níveis de realidade. Você os acessa o tempo inteiro, desde que você, ao acordar, você agradeça por aquele momento, pelo acesso que você tenha tido durante o seu sono, com diferentes níveis de realidade, e que você tenha a condição de perceber a cada momento que você reage ou interage com outra pessoa, com situações pequenas do cotidiano, os insights. O que é um insight? Uma visão interna que a gente tem, às vezes, nas coisas mais corriqueiras, nas coisas mais simples. E nós estamos tão intoxicados com realidades falsas e nos impõem, através
de um sistema que foi aí criado, um paradigma de convivência humana muito impiedoso, mas que a gente não precisa entrar nele. Claro. De que só é importante grandes coisas, então você despreza o seu cotidiano, por exemplo, acha ele chato, acha rotineiro, insosso, né? Mas Sem não é, né? graça. Mas não é não, porque a sua percepção é que vai dar colorido ou não ao seu cotidiano insosso. Sim. Não é? O seu posicionamento como alguém que agradece e que busca sempre estar com o seu processo de evolução humana alinhado com sua origem divina, ou seja, você está sempre disposto a acreditar no incrível, a ver o invisível. Sim. E a conseguir tornar possível o impossível. Se você estiver nesse alinhamento, o seu café com leite, por exemplo, ou o seu leite, ou o seu chá, não importa, matinal, vai ter outro gosto. Claro. A carícia que você fizer no seu pet é outra. O carinho que você fizer numa pessoa, ou a sua recepção do carinho dela, é outra. Eu costumo dizer que o exercício para despertar esse alinhamento de ver o invisível, crer no incrível e tornar possível o impossível, esse alinhamento começa para quando você abrir a janela do seu quarto, não, respira fundo e diz obrigado por mais esse dia de vida e uma noite em paz. Porque nada mais corriqueiro do que você dormir e acordar, não é? Mas olha como você dá outro nível de realidade para ele. Você o sacraliza. Sim. Quando você agradece a Deus, não importa o nome que você der a ele, né? A essa fonte primordial, por mais esse dia de vida e por uma noite Sim. em paz, você já tornou aquele cotidiano pseudo sonso, sem cor, sem brilho, sem graça, em uma coisa sagrada. Veja como você cria níveis de realidade e como você imagina, consciente ou inconscientemente. Sim. Por quê? Porque você vai ver que quando você faz essa prática diária, nada é sem graça durante o dia. Por quê? Porque o teu inconsciente recebeu a mensagem. E o inconsciente, ele atua de uma maneira incrivelmente eficiente. Por mais que você fuja dele, ele lhe alcança. É impressionante. Quando a gente tem uma proposição de fugir de uma determinada questão existencial, é a maneira mais eficiente de você encontrar ela. Fugir é correr na direção daquilo que você está fugindo. Não fuja. Seja a realidade que for, que se apresente para você naquele momento, da mais corriqueira, a mais desafiadora, saiba que você é um
criador. Portanto, você tem uma criatividade, uma capacidade de transformar realidades extraordinária. Quer ver? Hoje em dia, nós e bilhões de pessoas no mundo se beneficiam da penicilina, não é? Que é um antibiótico. Sim. Como é que nasce o antibiótico? Eu não sei se todos sabem. Um cientista chamado Fleming, inglês, ele costumava, de manhã, no café da manhã, como, aliás, uma grande parte de ingleses e até americanos também, porque tem uma cultura advinda da Inglaterra, o hábito de comer ovos mexidos com bacon. E o Fleming não era diferente. Ele estava no laboratório pesquisando há meses. Ele sabia que existia alguma coisa que poderia combater infecções definitivamente, com grande eficiência, mas ele não sabia como. E nesse dia que ele foi preparar os ovos com bacon, ele viu que ele esqueceu um pedaço de bacon fora da geladeira. Ele viu que formou-se um mofo. Quando ele viu aquele mofo, na cabeça dele, clareou um horizonte. Ele foi ao laboratório e descobriu a penicilina. Incrível. Como é que até hoje é o mesmo princípio? Sim. Claro, houve a sofisticação dos diferentes derivados da penicilina primeira. Mas veja, enquanto ele estava racionalmente naquela realidade palpável do laboratório, que ele tentava mil coisas e não vinha. Ele estava só naquela realidade. Quando ele se permitiu imaginar, o que aconteceu? Ele descobriu o que ele estava procurando. Pois é, ele criou algo muito importante. Pois é, extraordinário, não é? Sim. Einstein dizia que nenhuma das equações que o levaram à teoria da relatividade, que é a mãe da física quântica, ele fez pensando nesse nível de realidade concreto. Ele disse que ele chegava a sonhar com as fórmulas perfeitas. Isso, se vocês tiverem interesse, tem a biografia dele, onde ele diz com detalhe. Que legal. E ele fala que a imaginação e a intuição são os grandes criadores de novas realidades. Sim. E são mesmo. É verdade. Às vezes não acontece conosco, Carmen. Meus amigos, você está naquela... eu preciso resolver isso, preciso encontrar uma saída. E você conectado com o problema, né? Ali, fechadão. Aí o que acontece? Não vem a solução. É. Né? Uhum. Aí o que você faz? Você diz, não, eu vou encontrar a solução. Eu vou encontrar. Por quê? Porque meu eu superior vai me dar uma visão clara, objetiva, e vai dizer até como eu vou fazer. Você vai ver como vai acontecer. Sim. Você vai ver que é conversa de gente viajandona. Não é, não. Porque quem disse isso foi Einstein. O cara que foi considerado o cérebro mais desenvolvido até agora. Sim.
Portanto, realidade e imaginação não é apenas um tema para a nossa conversa. É um convite para você colocar isso em ação, em movimento. Sabe por quê? Por que será que não existe nenhuma tradição espiritualista, nenhuma religião que não indique a meditação? É verdade. Meditação. A ação que eu medito, que eu dito para mim. Porque quando você medita, você cria espaços vazios para serem preenchidos pela imaginação, pela criatividade. Uhum. Ou você coautor de novas realidades aí. Pois é. Entendeu? Por isso é que nós temos que estar sempre atentos a nós, aos nossos movimentos internos, às nossas travas. E deixar sempre muito presente, quando as coisas nos parecem muito desafiadoras, de que a solução, a chave para essa solução, abre de dentro para fora. Não abre de fora para dentro. O que é que eu quero dizer com isso? Pergunte a você. A autoindagação é o caminho para a descoberta de novas realidades. Pergunta a você mesmo, quando você sentir um medo objetivo de fazer uma nova coisa, uma nova empreitada, uma nova empresa, de viajar para conhecer novos territórios, novos povos, novas culturas. Ou quando você sente um medo difuso, é o pior. Você não sabe de onde ele vem e onde ele vai atacar. Você se sente aquela presa fácil de alguma coisa que você não consegue visualizar, nem saber o que realmente é. A gente tem muitas vezes isso. Eu, pelo menos, sinto algumas vezes. E, para mim, a saída, se bem que viajar para conhecer outros povos não me amedronta, mas, às vezes, eu sou invadida por um medo estranho, que eu não consigo localizar. Não sei vocês, mas eu vivo isso de vez em quando. E eu me auto-observando e perguntando a mim do que é que eu estou temendo, o que é que eu estou me recusando a criar junto com o universo. Faça essa pergunta e você vai ver que a resposta vem vindo. Também você não sabe de onde. E ela geralmente é o seguinte: do que é que você tem mais medo de não ser capaz? E a gente, prisioneiro desse medo de não saber fazer, de não ser capaz, está dizendo o quê para você? Por que você está se agarrando ao medo e não à sua liberdade? Porque o medo é o cerceamento da nossa liberdade, né? Por quê? Porque você está com mais medo da sua grandeza do que de qualquer tipo de desafio que se apresente diante de você. Você está muito
mais conectado em estar do que em ser. Veja, é importante saber onde você está. Sim. Ou seja, situações que você esteja vivendo, você é o resultado de uma trajetória, de uma travessia de inúmeros desafios. Então é importante você se valorizar, saber onde está, para aí você ir descobrindo quem é. E ao descobrir quem é, você abrir campos de aprendizado de como fazer qualquer coisa. Esse caminho é um caminho interessante para quem está fazendo vestibular, principalmente, entendeu? Ou para quem está diante de um desafio importante que provocará uma mudança radical ou significativa na sua vida. Então, onde eu estou? Eu sou o resultado do quê? Né? Pois é. Quem eu sou? Que foi capaz de construir isso. Então, eu sou capaz de fazer. Nelson Mandela, essa figura maravilhosa, eu tenho por ele uma admiração extraordinária, porque ele é um exemplo disso que eu estou falando. Ele viveu na prisão 20 anos. Pois é. Porque ele queria libertar o seu povo do apartheid na África do Sul. Pensa comigo, 20 anos isolado, Sim. sem ter feito absolutamente nada passível de ser punido. Não desistiu um minuto. Por quê? Porque ele sabia onde estava. Ele sabia quem ele era. E ele sabia o que ele era capaz de fazer. Tanto é que quando ele sai da prisão, ele organiza logo conciliações. Ele não fez um retalhamento. Ele não fez uma ação de vingança. Toda a energia dele, todo o foco dele estava em unir a África do Sul em torno de um propósito: a libertação e a convivência harmônica, né? E ele disse uma coisa formidável. Ele disse: o ser humano tem muito mais medo da sua grandeza do que qualquer forma de desafio que ele tenha que enfrentar. É verdade. Por quê? Porque ao descobrir a nossa grandeza, você não tem mais desculpa para não se assumir e não fazer o que você tem que fazer, que você sente no seu coração, que a sua alma sussurra no seu ouvido. E você ou remanda ou imagina, eu não sou capaz. Quem sou eu? Você é esse que está sendo convocado. Claro. Aceite a convocação. Claro. Seja co-criador. Ouse imaginar. Dispare sua criatividade. Crie novas realidades. Amém. Eu espero que essa nossa conversa tenha ressoado no seu coração e na sua mente. Você reflita sobre ela
e seja um agente de transformações. Carmen, um beijo a vocês todos e até daqui a 15 dias. Obrigada. Gratidão, querida. Beijo no coração. Gratidão. Namastê, família Pax.